Nessa aula vamos aprender a calcular a soma dos divisores positivos de um determinado número natural, ok? Aí para isso vamos escrever a seguinte teoria. Então vamos supor a existência de um número natural n. Então seja n um número natural cuja fatoração seja n um número natural cuja fatoração em primos seja n um número natural cuja fatoração em primos é. Então suponha que eu fatorei o número n e essa fatoração em primos ela é 1' P1 elevado a um expoente é 1, vezes 1' P2 elevado a um expoente é 2, vezes reticência, vezes 1' PR elevado a um expoente é R, ok? Então, essa é a fatoração em primos de n. Aí aqui eu só vou avisar que essas bases na fatoração são todas números primos. Então, em que P1, P2 até PR são primos distintos. Isto é, esses PIs, eles são todos diferentes. Aí o que a gente quer é determinar a soma dos divisores positivos desse número. Então a gente vê que tem que ter inicialmente o número fatorado, certo? Aí a soma dos divisores, aí no caso aqui os divisores são os divisores positivos. A soma dos divisores positivos de n é dada por. Então, vamos para uma outra página. Aí nessa página eu vou querer repetir a fatoração do número n. Então, a fatoração é P1 elevado a 1, vezes P2 elevado a 2, vezes reticência, vezes PR elevado a R, certo? Então, a gente vai partir da fatoração do número. Aí, uma vez fatorado o número, para você obter a soma dos divisores de n, eu vou representar assim, S de soma. Aí, para dizer que é a soma dos divisores de n, eu vou representar por S de n. Aí, a soma dos divisores de n, a gente vai obter da seguinte maneira. A gente vai construir uma multiplicação de frações. Para cada potênciazinha daquela que aparece na fatoração, a gente vai construir uma fração da seguinte maneira. Para a primeira potência, a fração ela vai ser construída assim. A gente vai pegar a potência que está lá na fatoração, então P1 elevado a 1. A gente vai adicionar uma unidade no expoente, vai subtrair uma unidade do resultado e vai dividir pela base da potência menos uma unidade. Aí a gente repete esse procedimento, a gente faz esse procedimento para cada uma das potências que aparecem na fatoração do número. Então, a segunda potência é o P2 elevado a 2. Aí eu pego a potência lá, P2 elevado a 2, e faço o quê? Somo uma unidade no expoente, subtraio uma unidade do resultado e divido pela base menos 1. Aí vou fazendo isso até chegar
na última potência. Aí a última potência é PR elevado a ER. Aí a gente vai pegar PR elevado a ER e vai fazer o quê? Somar uma unidade no expoente, subtrair uma unidade do resultado e dividir pela base da potência menos uma unidade, tá certo? Então essa fórmula que foi construída a partir da fatoração do número, ela me dá a soma de todos os divisores positivos do número. Aí o legal disso é que eu obtenho a soma dos divisores sem precisar achar os divisores, porque se eu achar os divisores, a gente responde qualquer pergunta a respeito dele. A soma, a quantidade de divisores pares, a quantidade de divisores ímpares, o total de divisores. Você pode responder tudo isso achando os divisores. O problema desse método, que é chamado método direto, que é olhando para os divisores, olhando diretamente para os divisores, é o número ser muito grande e você gastar tempo achando os divisores, tá certo? Aí o legal dessa fórmula é que ela me dá a soma de todos os divisores positivos sem precisar achar esses divisores. Então vamos destacar a fórmula. Ok? A única coisa que a gente não vai poder fazer a nível fundamental, né, que eu gostaria de fazer, é a demonstração dessa fórmula, certo? Porque a demonstração usa um assunto chamado progressão geométrica, melhor dizendo, que é um assunto do ensino médio, ok? Cada fraçãozinha dessa surge da soma dos termos de uma progressão geométrica, tá? Mas se a gente entender como é que foi a construção da fórmula, que foi o quê? Eu olhei para cada potência daquela, adicionei um no expoente, subtraí um do resultado, isso é o numerador de cada fração, e dividi pela base menos 1, que é o denominador de cada fração. Para cada potência daquela, eu construo uma fração desse tipo. Se a gente entendeu isso, está de bom tamanho, certo? Então vamos fazer alguns exemplos. Então, como primeiro exemplo, vamos pegar o número 72. Então, dado o número 72, vamos obter a soma dos seus divisores. Vamos trocar para um exemplo menor, que eu quero mostrar isso de duas maneiras. Uma maneira fazendo a contagem direta, olhando para os divisores, e a segunda maneira utilizando a fórmula, certo? Então, vamos pegar o número 12, né, que é um número relativamente pequeno. Então vamos primeiro calcular a soma procurando os divisores do 12. Aí para achar os divisores do 12 a gente tem um algoritmo, né, que é baseado na fatoração do 12. Ou seja, eu pego o 12 fatório, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 vai dar igual a 1. Aí depois, para encontrar os divisores do 12, a gente passa um traço aqui ao lado e coloca na parte de cima o primeiro divisor, que é o número 1, certo? 1 é divisor de todo número natural. E agora, para encontrar os demais divisores, a gente pega essa coluna de primos e sai multiplicando pelos números que vão aparecer aqui do lado direito. O primeiro que apareceu foi o 1, então eu faço 2 vezes 1, dá 2, ok? Aí esse fator aqui eu já usei, né? Aí o próximo é 2 de novo. Aí como 2 vezes 1 já tem, eu faço 2 vezes 2, que vai dar igual a 4. Aí esse 2 acabou também.
Agora é a vez do 3. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 4, 12. Ou seja, os divisores de 12, tá certo? Os divisores positivos, né? Os divisores positivos de 12 são o número 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Aí, se eu quero a soma dos divisores de 12, a gente lá na teoria decidiu representar por um S de soma. Aí, para dizer que é do 12, eu escrevo 12 entre parênteses. Soma dos divisores positivos do 12. Aí, nesse caso aqui, eu somo diretamente os divisores. 1 mais 2 mais 3 mais 4, mais 6 mais 12. Ora, se eu efetuar essa soma, 1 mais 2 dá 3, mais 3, 6 mais 4 dá 10, mais 6, 16, mais 12 vai dar 28. Então, o número de divisores positivos do 12, ou melhor, a soma dos divisores positivos do 12 é igual a 28. Agora, imagina fazer isso tudo, tá certo? Para um número muito grande. Por exemplo, pega o número 1440. Aí daqui que eu fatore e ache todos os divisores e efetue a soma deles, dá bastante trabalho, certo? Agora eu vou fazer esse mesmo exemplo pela fórmula. A fórmula da soma dos divisores. Então, se eu pegar aqui o número 12, aí para usar a fórmula, a gente tem que ter o número fatorado. Então, eu vou pegar o 12 e vou fatorar. O 12 fatorado, ele é 2 elevado ao quadrado vezes 3 a primeira. Se você voltar aqui na fatoração, apareceu 2 vezes o primo 2 e 1 vez o primo 3. Então, a fatoração do 12 é 2 ao quadrado vezes 3 a primeira. Aí, para construir o que eu construí lá na fórmula, né, a soma dos divisores positivos do 12 vai ser. O que é que eu disse lá? Eu disse que para cada potência daquela, a gente constrói uma fração. De que maneira? Por exemplo, quando eu pegar 2 elevado ao quadrado, eu somo uma unidade ao expoente, subtraio uma unidade do resultado e em seguida divido pela base da potência menos 1, certo? Aí a próxima, eu monto uma fração análoga a essa, olhando para o 3 elevado a 1. Então, a potência é 3 elevado a 1, eu somo uma unidade no expoente, subtraio 1 e divido pela base menos 1. E agora é só fazer essa conta, ok? Então, continuando aqui, a soma dos divisores positivos do 12 vai ser, ora, essa primeira fração, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 elevado à terceira menos 1 unidade, dividido por 2 menos 1, que é 1, vezes. Aí na segunda fração eu vou ter 3 elevado ao quadrado, mais 1 é 2, menos 1, dividido por 3 menos 1, que é 2, ok? Aí, realizando essas contas, o que é que vai dar aqui? Ora, 2 à terceira é 8, menos 1 dá 7, 7 dividido por 1 é 7. Então, essa primeira fração é igual a 7. E a outra, 3 ao quadrado é 9, menos 1 vai dar 8, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, é só multiplicar agora o 7 pelo 4, que vai dar 28. Então, conclusão, a soma dos divisores positivos do número 12 é igual a 28. E agora a gente obteve 28 fazendo a soma indiretamente, ou seja, pela fórmula, né? Anteriormente, eu fiz a soma olhando diretamente para os divisores. Eu achei todos os divisores, fui lá e fiz a soma, certo?
Já dessa maneira eu utilizei a fórmula. Aí vamos continuar com os nossos exemplos e agora eu irei fazer apenas usando a fórmula. Então vamos pegar agora o número 80, ou melhor, o número 180, né? E vamos calcular a soma dos seus divisores positivos. Então, inicialmente, a gente faz o quê? A gente pega o 180 e fatora. A fatoração de 180 é por 2 dá 90, por 2, 45. Então, é 2 elevado ao quadrado. Agora, o 45 ele é 3 ao quadrado, vezes 5 elevado à primeira. Então, se você usar o algoritmo da fatoração e fatorar o número 180, você obtém aquilo lá, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 à primeira. E agora a gente usa a fórmula, né? Então, a notação é S de 180, a soma dos divisores positivos de 180 vai ser, para cada potência que apareceu na fatoração, a gente monta uma fração, né? Então, aqui a gente vai ter 3 frações. E essas frações, elas vão ser multiplicadas. Então, a primeira fração eu monto como? Eu pego a primeira potência, adiciono uma unidade no expoente, subtraio 1 em seguida, né? E finalizando, eu divido pela base menos 1. A próxima é 3 ao quadrado, soma 1 no expoente, subtrai 1 do resultado da potência e divide pela base menos 1. O mesmo com 5 à primeira, soma 1 no expoente, subtrai 1 a unidade do resultado da potência e divide pela base menos 1. E agora basta fazer as contas. Então, continuando aqui, vamos ter o quê? Ainda teremos as 3 frações. Só que agora eu vou fazer a conta que está no expoente. Então, vai ficar 2 à terceira, menos 1 sobre 1. Aqui vai ficar 3 à terceira, menos 1 sobre 2. Aqui fica 5 ao quadrado menos 1 sobre 4. Então, realizando essas contas, né? Ali 2 à terceira é 8, menos 1 dá 7, por 1 é 7, vezes 3 à terceira é 27, menos 1 dá 26, por 2, isso vai dar 13. Multiplicado ainda por 5 ao quadrado é 25, menos 1. Isso dá 24, 24 por 4 vai dar igual a 6. Então, agora basta multiplicar 7 vezes 13 vezes 6. 7 vezes 13 é 91, 91 vezes 6 vai dar 546. Então, 546 é a soma dos divisores positivos do número 180, certo? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor agora que o número é uma potência de 2. Então, vamos pegar o número 1024. O 1024, se a gente fatorar, a gente vai obter 2 elevado à décima, certo? Usando o algoritmo da fatoração, se você verificar aí, usando o algoritmo, você vai encontrar o fator 2 10 vezes. Por isso que 1024 é 2 à décima. E aí eu quero obter a soma dos seus divisores positivos. Então, a notação que a gente está usando é S do número, né? Quer dizer, S de 1024. E aí, para cada base, para cada potência que aparece na fatoração, eu construo uma fração. Como só tem uma potência, então agora só vai aparecer uma fração, que é obtida de que maneira? Somando uma unidade ao expoente, subtrai 1 do resultado da potência e divide pela base menos 1. E aí não tem mais nada porque não existem outras bases.
E aí, fazendo essa conta, a gente vai obter o quê? 2 elevado a 11 menos 1 dividido por 1. Ora, 2 elevado a 11 é 2048. Menos 1 vai dar 2047. Que dividido por 1 continua dando 2047. Então, o número 1024 tem como soma dos seus divisores positivos o número 2047. Ok? Exemplo D. Vamos pegar agora o número 72. Se a gente fatorar o número 72, ele é 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. E aí a soma dos divisores positivos de 72 vai ser dada pelo quê? Como eu tenho duas potências na fatoração, eu só preciso construir duas frações. A primeira é construída a partir de 2 à terceira da seguinte maneira: soma 1 no expoente, subtrai uma unidade e divide pela base menos 1. A próxima, 3 ao quadrado, soma 1 no expoente, subtrai uma unidade e divide pela base menos 1. Então, a soma dos divisores positivos de 72 vai ser. Então, observe, na primeira fração, fazendo a conta apenas do expoente, a gente vai ter o quê? 2 elevado a 3 mais 1 é 4. Menos 1 sobre 1. Na próxima, 3 elevado a 2 mais 1, que é 3, né? Menos 1 sobre 3 menos 1, que é 2. Então, aqui vai dar 2 à quarta é 16, menos 1 é 15. Aí vai ficar 15 dividido por 1, que é o próprio 15. Multiplicado por 3 elevado à terceira é 27. 27 menos 1, 26 por 2. 26 por 2, isso dá 13. Então, é 15 vezes 13. Ora, 15 vezes 10 é 150 e 3 vezes 15 é 45. Então, é 150 mais 45, que vai dar 195. Então, 195 é a soma dos divisores. É a soma dos divisores positivos de 72. Então, observe que calcular pela fórmula é muito melhor do que fazer a soma diretamente. Claro que isso é relativo, porque se o número for muito pequeno, a gente consegue achar os divisores com facilidade e fazer a soma olhando para os divisores com uma certa facilidade também, ok? A vantagem da fórmula é em caso de números muito grandes, que aí esses números relativamente grandes, ele tem uma quantidade grande de divisores, vai ter muitos divisores. Aí, para achar esses divisores dá trabalho e para somá-los também, ok? Então, a fórmula ainda é o melhor caminho, ok?